Olá a todos, tudo bem? Eu vou agora fazer a resolução das questões que eu fiquei de responder para vocês, havia colocado no grupo anteriormente, e a gente vai tratar dessas questões relativo à tipologia textual, ainda, conteúdo anterior que nós vimos. Então, assim, essa primeira questão, ela pede para a gente fazer uma análise em relação a qual item ele é classificado como texto descritivo. É muito importante destacar que o texto descritivo ele apresenta algumas características básicas. Quais são? Primeiramente, é aquele texto em que ele é estático, ele não tem uma cronologia de tempo. Segundo, a presença do verbo no pretérito imperfeito. Então, assim, o verbo ele está mais constante, o pretérito imperfeito, neste tipo de texto descritivo. Vamos lá às alternativas. A escola de samba entrou, passou adiante dos jurados e, quando saiu da zona de inspeção, dava a impressão de ter certeza da vitória. Observe aqui que a gente tem aqui uma sequência de fatos. Ela entrou, depois ela passou diante do jurado e depois saiu da zona. Então ela tem assim uma ordem cronológica dos fatos. Se há uma ordem cronológica, não é descrição, e sim uma narração. Portanto, este item ele é narrativo. Então não é essa a alternativa. Vamos agora à alternativa B. Os jurados estavam sentados numa espécie de plataforma que se debruçava. Eles estavam sentados numa plataforma que debruçava sobre a passarela, mostrando sempre atenção ao que se desenrolava à sua frente. Nós temos aqui dois aspectos interessantes. Primeiro, não há uma cronologia do tempo. Há uma cronologia? Há um fato após fato? Não. Segundo que, se não há uma cronologia, o verbo também, olha, há a presença de verbos no pretérito imperfeito. Ele é predominante aqui neste item. Portanto, este é o item descritivo. Aqui é a alternativa em que há uma descrição. Porém, vamos ver aqui os outros elementos, os outros itens. As escolas de samba continuam sendo uma grande atração do carnaval carioca e é a principal razão da presença dos turistas na cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós estamos fazendo uma exposição, ele é aqui um texto expositivo, não é uma descrição, muito menos uma narração. O mestre-sala exibiu toda a sua categoria de sambista, fez os cumprimentos necessários aos jurados, agradeceu os aplausos. Mais uma narrativa aqui, a gente vê uma sequência de fatos. O mestre-sala ele exibiu a categoria, fez cumprimentos, enfim. Há uma narrativa. No item E, a bateria de uma escola de samba é atração à parte, atraindo interesse do público em geral, já que ela se encarrega de dar ritmo necessário ao samba. Nós temos aqui um texto que ele é um texto mais dissertativo, então o item correto é a alternativa B. Vamos à segunda questão. Notícias falsas costumam ser definidas como notícias, histórias, boatos, fofocas, rumores que são deliberadamente criados para ludibriar ou fornecer informações enganosas. Eles visam influenciar as crenças das pessoas, manipulá-las politicamente ou causar confusões em prol de interesses escusos. Muitos comentadores têm chamado a atenção para o fato de que a falsidade das notícias não é um fenômeno inteiramente novo, já que existia no tempo dos gregos e mais recentemente, desde que o tema entrou em pauta, não tem faltado artigos históricos das notícias falsas ao longo do tempo. De fato, se a expressão significar a criação de informação falsa movida pelo propósito de enganar o conceito, está longe de ser novo. Basta pensar na longa história dos tabloides, das fofocas acerca da vida das celebridades, das táticas de estilo das revistas para fisgar seu público. Sabe-se também como as estratégias de sedução e persuasão das revistas sempre funcionaram.
Em quaisquer dos casos, são mensagens de forte apelo visual, cujas chamadas são tão inacreditáveis que se tornarem irresistíveis. Então, considerando o sentido do texto precedente e seus aspectos linguísticos, julgue o item que se segue. O texto predomina tipo textual expositivo, certo ou errado? Olha aqui, gente. Eu destaquei alguns elementos que ele faz com que traga informações em relação ao fato central, que é o quê? Estamos falando de notícias falsas. E aqui há esses elementos que eles trazem informação. Se trazem informação, qual é o tipo de texto que ele tem o objetivo de fornecer informação? Texto expositivo. Portanto, alternativa C, o certo, que é o texto expositivo. Então, a resposta dessa questão seria a alternativa A, correto. Vamos agora à questão 3. A receita é uma sequência textual tipo injuntivo, estamos falando aqui de receita, o gênero receita e o tipo textual injuntivo, que tem por finalidade. Qual é a finalidade da receita? Quando o autor faz uma receita, qual é a finalidade dela? É instruir alguém sobre a realização de algo, é persuadir o leitor sobre os modos de realização de uma determinada atividade, é narrar uma sequência de fatos e acontecimentos lógicos ou descrever passo a passo as ações futuras ou passadas? Gente, essa é uma questão muito simples de entender, que o texto injuntivo ele tem a finalidade de dar instruções. Então, ele tem essa finalidade de dar instruções. Uma receita é orientar como fazer algo. Então, a alternativa A seria a alternativa correta. Eu chamo a atenção de vocês aqui o seguinte. Eu estou ofertando a possibilidade de quem está nesse grupo ter mais chances de receber diariamente questões como essa, de a gente explicar de uma forma mais detalhada essas questões. Portanto, participe do nosso grupo secreto, aliás, do nosso grupo privado. E esse grupo ele é apenas R$30, vai ter, além das resoluções de questões, vai ter 3 aulas semanais, vai ter aula tira dúvida, vai ter aulão pré-prova, no qual a gente vai fazer todo o esclarecimento do edital, de cada conteúdo do edital, nós vamos trabalhar, ou seja, vai ser um curso completo, tanto de língua portuguesa quanto de dados educacionais. Então, assim, é muito, até posso dizer que é muito barato, e eu peço que quem quiser participar, tem um link lá no grupo, acesse e participe. Com R$30 você pode garantir aí mais informações para você ter uma boa aprovação na prova. Mas assim, as nossas aulas continuarão gratuitas aqui e vamos continuar. Olha o texto. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo desse texto, porque o enunciado diz o seguinte: o primeiro parágrafo do texto é predominantemente expositivo, certo ou errado? Vamos lá. O senso comum é acumulado ao longo da vida de cada um de nós e acaba sendo transmitido de geração em geração. É um tipo de conhecimento não científico, formado pelas nossas impressões subjetivas sobre o mundo, fruto das nossas experiências pessoais. Olha aqui. O que é que nós temos aqui? Que características nós temos aqui neste parágrafo? Primeiramente, definições. Olha o verbo ser. É acumulado. O senso comum é acumulado ao longo da vida, é transmitido de geração para geração, é um tipo de conhecimento não científico. Eu estou dando aqui definições sobre quem? Sobre o senso comum. Se eu estou colocando definições, se predomina, como pergunta aqui, é predominantemente expositivo? Se o texto apresenta definições, isso é uma característica de um texto expositivo. Portanto, a sentença aqui eu vou marcar ela como correta, certa, alternativa A. Então, aqui
fica a resolução das questões e eu espero que vocês possam aqui usufruir desse vídeo e é exatamente isso. Espero que aguardem que logo a gente está colocando outras questões, mas eu volto a repetir. Vamos aqui dar mais ênfase a essas